Acabou tudo, acabou o ano, acabou tudo. Mais um ano sem ganhar nada. A gestão Barcelos não ganhou nada. Mais um ano sem ganhar nada. Não ganha gauchão. Passou os maiores vexames dos últimos anos. Vexame contra o Globo, contra o Melgar, contra o Caxias. É muito difícil falar sobre o que acaba de acontecer no Beira-Rio. Pela dor que a gente está sentindo, mas é muito fácil identificar o que aconteceu no Beira-Rio. E as incompetências que determinaram a eliminação do Internacional da Libertadores da América, com tantas oportunidades que o Inter teve contra o mesmo Fluminense nas duas partidas, de ter conseguido uma vaga final. Tem 50 mil pessoas simultâneas neste momento. O Brasil inteiro está aqui neste momento. E o Brasil inteiro vai ouvir o que eu tenho a dizer sobre essa eliminação do Internacional. E eu vou fazer uma contextualização antes de estabelecer especificamente o que aconteceu nesse jogo de hoje, com esse monte de incompetência de alguns incompetentes do Internacional neste momento. Eu disse para vocês todos, que era 8 ou 80. Que ou o Inter ia para a final e ganhava a Libertadores da América e abria um horizonte de autoestima renovada da torcida e de muita coisa importante para os próximos anos, ou não sobrava nada. Não sobrou nada. Não sobrou absolutamente nada. Mas depois eu falo mais um pouco sobre isso. Eu quero voltar à partida de hoje. O Inter, lá no Maracanã, foi melhor que o Fluminense. Foram 4 tempos contra o Fluminense nesses 2 jogos. O Inter foi melhor nos 3 primeiros. E o Inter foi pior neste último, por conta de incompetências. E não adianta o Eduardo Cudê agora estar no gramado tentando brigar com todo mundo. O Cudê está tentando brigar com o Diniz, porque o grande incompetente do jogo de hoje foi o Eduardo Cudê. O grande incompetente do jogo de hoje, que tomou um nó tático do Fernando Diniz. Senhor Eduardo Cudê, incompetente Eduardo Cudê, tomou um nó tático do Fernando Diniz. Ficou olhando, sem saber o que fazer, com o movimento que o Fernando Diniz fez na partida. O Inter entra em campo hoje contra o Fluminense, não deixa o Fluminense jogar no primeiro tempo, acumula chances de gol, foram 3 chances de gol, faz o seu gol, o Fluminense não passa do meio campo. Aí depois lá na metade do primeiro tempo, né, normal, o Inter fez 1-0, daqui a pouco o Fluminense avança um pouquinho as linhas, o Fluminense foi pra frente, o Inter estava marcando bem e nada. E o Fluminense não conseguia fazer nada no jogo. Não conseguia fazer nada. Termina o jogo, termina o primeiro tempo. Eu disse aqui para todos vocês, no intervalo do jogo, podem buscar. Eu disse aqui no intervalo do jogo, e podem buscar. E falo para essas 63 mil pessoas que estão assistindo agora. Aliás, aperta o inscrever-se no canal se não está inscrito ainda. Eu disse no intervalo, o Fernando Diniz é um estudioso, é um técnico tático, é um técnico corajoso. Ele vai estabelecer para voltar para o segundo tempo alguma modificação tática importante que vai fazer o Fluminense ser mais agressivo. Dito e feito. Ele faz 2 substituições. Ele tira o Alexander e o Felipe Melo. Ele bota o John Kennedy e o Martinelli. Ele fecha 2 zagueiros atrás, bota o Martinelli atrás e o André como um terceiro zagueiro. Joga o Marcelo definitivamente para o meio campo, que passou a ter mais o John Kennedy. E o Fluminense toma total conta do setor. Fluminense agressivo desde o primeiro minuto do segundo tempo. Fluminense indo para cima, o Fluminense chegando e o senhor Eduardo Cudê olhando. O senhor Eduardo Cudê olhando. E passa o tempo, e passa, e ele não faz nada. E quando faz a modificação, o Fluminense tinha acomodado as suas situações na partida, faz o gol de empate, faz o gol da virada. O senhor Eduardo Cudê ficou observando, sentado praticamente, o movimento do Fernando Diniz. Repito, Fernando Diniz deu um nó tático em Eduardo Cudê. O grande incompetente desta noite é Eduardo Cudê, que não soube ser inventivo, não encontrou soluções para o Internacional, que no segundo tempo viu um Fluminense diferente, modificado pelo seu competente treinador. Então o grande incompetente desta noite, eu vou listar incompetências aqui. O grande incompetente desta noite é o Eduardo Cudê. Mas tem mais incompetentes nessa noite. E infelizmente eu tenho que dizer isso, da maior contratação do Internacional da temporada,
que nós dizíamos que vinha para aparecer nos momentos decisivos. E olha, ele apareceu em momentos decisivos, em jogos importantes da Libertadores. Só que o jogo mais decisivo, o jogo que levaria o Internacional à decisão da Libertadores da América era hoje. O senhor Ener Valencia foi absurdamente incompetente. Porque mesmo neste segundo tempo, ele estava mal no jogo, tá? Ele estava mal no jogo. Mas mesmo neste segundo tempo, em que o Inter era pior que o Fluminense, lhe apareceram, brotaram do nada, duas chances claríssimas de gol. Duas chances claríssimas de gol. Mas assim, a primeira delas é de cabeça sozinho na entrada da pequena área, e ele cabeceia para fora. E a segunda é cara a cara com o Fábio. Brotaram sem o Inter merecer no segundo tempo, duas chances claras de gol para o seu Ener Valencia, que não aproveitou. Como o Inter não tinha aproveitado chances demais que tinha tido no Maracanã. O Inter teve 300 chances contra o Fluminense nos 2 jogos para matar o confronto. E foi incompetente. Então o segundo incompetente da noite é o senhor Ener Valencia. Como eu sei que tem gente do Brasil inteiro e tem 73 mil pessoas simultâneas agora aqui, eu vou fazer a referência ao Fluminense. Tem ótimos jogadores. O que joga esse Marcelo? O que joga o Marcelo? Óbvio que a gente não está percebendo isso agora. Marcelo é um dos maiores jogadores da sua função do mundo. Um dos maiores laterais esquerdos do mundo de todos os tempos. Agora, não foi só a qualidade dele que mudou a história do jogo. Porque ele já estava em campo no primeiro tempo e o Fluminense não conseguia jogar. Só que eu disse o tempo todo que esse era um jogo de xadrez. E neste jogo de xadrez, o enxadrista Fernando Diniz, no intervalo do jogo de hoje, fez uma modificação certeira e estabeleceu um checkmate em cima do Eduardo Cudê, que de braços cruzados, o seu tchatcho, de braços cruzados, observou o Fluminense tomando conta de cada setor, se organizando e ganhando o jogo. Competência do Fluminense e dos seus ótimos jogadores. O Fluminense mereceu a classificação. Mas aí eu dou um passo adiante agora, do que sobrou para o Internacional. Não sobrou nada. Não sobrou nada para o Internacional. É terra arrasada completa. Não me venham tirar pontos positivos desta merda toda. Não me venham tirar pontos positivos desta merda toda. Não me venham dizer que o Cudê está fazendo um bom trabalho no Internacional. Faz um brasileiro vexatório e restava ele a Libertadores para provar o contrário e fez essa merda toda, sendo ele o principal culpado da noite de hoje. Não me venham com o Cudê. Eu sei que ele vai até o final da gestão Barcelos. Isso é amor, né? É amor. Estão abraçados até o final. Só que os dois devem cair juntos lá no final do ano. E aliás, sobre a gestão do Internacional, eu digo outra coisa. A pior gestão da história do Inter. Esses dias do Beira-Rio, quando o Inter passou pelo Bolívar, foi um dirigente do Inter do lado do Jairo para dizer o seguinte: a pior gestão do Inter vai ser campeã da América, dando letrinha pro Jairo. Cara, tava torcendo muito para isso. Só que não foi. E continua sendo a pior gestão da história do Internacional. Fracassada a gestão de Alessandro Barcelos. Fracassada, pior gestão da história do Internacional. Fracassado. Gestão de erros desde o começo. De vergonhas. Nós passamos vexames desde que essa gestão assumiu. Agora, nessa reta final, surgiu uma luz pelos nomes que foram contratados tarde, porque essa gestão contrata sempre tarde, e contratou tarde o Rocher, o Arangues, o Valência, mas veio a luz, e esses caras se adaptaram rápido, né? Chegou o Cudê, fez algumas modificações, o time na Libertadores, porque no Brasileiro é uma bosta, mas na Libertadores começou a ter algumas atuações um pouco melhores, e se vislumbrou essa possibilidade de ganhar. Mas tudo voltou ao normal dessa gestão. Aliás, já que eu estou falando em gestão, cadê o reserva do Alan Patrick para entrar no jogo? Cadê o outro meia que eu pedi que nem um maluco desde o final do ano passado que fosse contratado? Essa gestão não contratou.
Cadê? Sabe o que aconteceu hoje no segundo tempo? Não tinha jogador de velocidade para entrar no time porque o Pedro Henrique está machucado. E só tem o Pedro Henrique de velocidade no grupo. O outro é o Jean Dias, que pelo amor de Deus, né? Porque a direção também não contratou mais opções de jogadores de velocidade. Uma gestão que formou um mau grupo. Em determinado momento se conseguiu montar um bom time. O grupo é fraco. Eu sempre disse que o grupo era fraco. Eu sempre disse que o grupo era fraco. Eu sempre falei para vocês. Acabou a gestão Barcelos. Acabou a gestão Barcelos. Acabou da forma mais melancólica e lamentável possível. Nos restou um campeonato brasileiro para fugir do rebaixamento. Nós não vamos estar na Libertadores do ano que vem. Acabou a pior gestão. Teve 3 anos. Primeiro presidente que teve 3 anos para gerir o Internacional. Primeiro presidente que teve 3 anos para gerir o Internacional e conseguiu errar de ponta a ponta. Ele começa mandando o Abel embora para trazer o Miguel Ángel. Errou de ponta a ponta. Realizou o seu sonho, né? Na reta final da gestão, que era trazer o Cudê de volta. Tá aí o seu Cudê. Principal responsável na noite de hoje por ter tomado um nó tático do Fernando Diniz no segundo tempo e ter ficado observando como se nada tivesse acontecendo. Acabou a gestão Barcelos. Acabou. Restou um brasileiro melancólico. Nós vamos estar aqui, nós vamos estar acompanhando. Acabou. Acabou tudo, acabou o ano, acabou tudo. Mais um ano sem ganhar nada. A gestão Barcelos não ganhou nada. Mais um ano sem ganhar nada. Não ganha gauchão. Passou os maiores vexames dos últimos anos. Vexame contra o Globo, contra o Melgar, contra o Caxias. E agora contra o Fluminense. Quando de forma mágica, quando surgiu a luz, que talvez essa gestão nem merecesse, porque contratou tarde para formar um time. O grupo é mas contratou tarde para formar um time. Mas veio uma luz, deu uma liga ali, né? Que virou pó. Não sobrou nada. Essa gestão conseguiu a proeza de sequer classificar o Internacional para a Libertadores do próximo ano. Que é uma obrigação do Inter estar numa competição como essa. 80 mil pessoas simultâneas. E aí, torcedor colorado, gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E na tela está passando mais 2 vídeos recomendados para vocês assistirem. E quem não tem ainda o livro do D'Alessandro, link na descrição. Tamo junto, galera, e é o Inter!